Deus querido Pai, obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Terezinha. Vamos lá, né, Terezinha? Vamos. Não podia deixar de começar, né, de falar um pouquinho sobre isso aí, né? Apesar de eu falar da Gênese aqui, mas a gente tem que falar um pouco da Gênese corpórea, né, que é quando que a gente chega aqui. E também responsável pela nossa Gênese espiritual, que é a nossa mãe, que é a mulher, que é o único transporte para se alcançar a Terra. Tendo em vista essa semana, que comemoramos o Dia Internacional da Mulher, a minha homenagem, a homenagem do CEF aí, em todas aquelas, né, que assumiram, para todas aquelas assumiram essa grande responsabilidade, essa grande missão de trazer a possibilidade, né, de novos espíritos, ou de espíritos antigos, mas em novos corpos, chegar aqui à Terra para cumprir a sua missão. Então, parabéns a todas nós, né? Bom, aí então agora vamos para a Gênese, o livro, né, que eu comecei a falar em janeiro sobre a Gênese, porque esse ano ela completou, aliás, 150 anos, né? É o 5º livro. Codificado por Allan Kardec. E aí, em janeiro, 6 de janeiro, ela completou 150 anos da sua primeira edição. Então, tem aí. Eu vou fazer um apanhadozinho geral, para quem está vendo hoje pela primeira vez, para ter uma noção do que foi a primeira parte, né? Então, vou fazer um breve passeio assim pela primeira parte, só para a gente ter uma noção, e vou dar continuidade à segunda e terceira parte a segunda parte da palestra, mas eu vou falar sobre a segunda e terceira parte do livro A Gênese, né? Então é uma obra da codificação que analisa a origem da Terra, os milagres e as predições do Evangelho sobre a ótica do Espiritismo. Aqui a capa da primeira edição, né, a edição francesa, e uma das edições atuais, né, não é a única, mas é uma das atuais, e completou então no 6 de janeiro de 1868, foi editada a primeira edição em 1868, e esse ano a gente comemora os 150 anos. Está ocorrendo palestras, seminários em todo o país em relação à Gênese, porque é uma obra bastante instigante, bastante importante, como todas as outras, mas para a gente entender um pouco mais a doutrina espírita. Allan Kardec, né, que foi o codificador de todas as obras espíritas, né, das 5, e essa foi a última. Lá no item 19 do capítulo 18, ele faz, né, um dos comentários. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reine a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, isso aí está contido lá no capítulo 18, um comentário em relação ao progresso moral, né? Porque somente vamos alcançar essa tão felicidade que a gente deseja o tempo inteiro quando a gente adquirir realmente esse progresso moral. Aí o que quer dizer Gênese? Eu já comecei falando da nossa Gênese espiritual, da Gênese corpórea, que chegando, né? Gênese no dicionário do Aurélio, né? Significa geração, sucessão dos seres, origem, sistema cosmogônico, conjunto de fatos ou elementos que concorre para a formação de alguma coisa. Então, a Gênese é a obra que explica a origem do universo, a origem da nossa Gênese espiritual, né? A Gênese mosaica, enfim, ele vai falar de toda essa questão do surgimento do planeta e etc. Continuando, uma pequena sinopse da obra, um resumo, né?
É a quinta e última das obras básicas da codificação da doutrina espírita. O título, A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, é um livro que é conhecido e estudado. Proporciona uma oportunidade excepcional de imersão em grandes temas de interesse universal, abordados de forma lógica, racional e reveladora. Né? Então, um pequeno trecho aí em relação ao que a gente encontra dentro e o que se destina, né? A que se destina essa obra. Os assuntos apresentados nos 18 capítulos da obra têm como base a imutabilidade das leis divinas, ou seja, tudo que é, né, relatado aí dentro dos 18 capítulos tem como objetivo, como base, comprovar a imutabilidade, ou seja, que Deus não muda de opinião, não muda de ideia de uma hora para outra. Isso é o objetivo da obra. Kardec assinala que a revelação espírita não se trata de uma entidade misteriosa, mas de um processo de investigação. Né? Então, não é algo misterioso. Como muitas pessoas falam em milagres, falam algo inexplicável, né? Não é bem assim. Basta a gente investigar, a ciência investigar, que vai comprovar aquilo que ali está, e a gente vai ver que muito do que foi falado na época, né, que ela foi escrita, ainda não tinha sido pesquisado e investigado. Com o tempo, as investigações, os avanços científicos foram provando várias, né, das teses que ali se encontram, vários comentários que ali se encontram. A leitura e o estudo de A Gênese são de importância fundamental para a compreensão do Espiritismo. Continuando, uma análise crítica baseando-se nos conhecimentos da ciência e na leitura dos textos evangélicos. Foi isso, né, que Kardec se propôs, né, quando ele idealizou a obra, né, quando ele idealizou, que ele foi intuído e recebeu as instruções dos Espíritos para codificá-la, foi exatamente com isso. Ele debruçou em cima dos textos evangélicos e com os conhecimentos científicos que ele tinha, que eram muitos, né? Ele foi um espírito altamente preparado para exercer essa função. Então, ele debruçou-se tanto na parte científica quanto nos textos evangélicos para fazer uma análise crítica relacionada a tudo que as pessoas, né, em geral, chamavam de mistério, de milagres, coisas como inexplicáveis. Apresenta ainda algumas teorias hipotéticas, porque nem tudo que ali, né, encontra, a gente fala que a obra é uma obra hipotética, por quê? Apresenta hipótese, porque nem tudo que ali está foi comprovado. Ainda há muito que se estudar, analisar, há muito ainda que pesquisar para se chegar a conclusões. E se não chegarmos àquela conclusão, a obra espírita, né, a doutrina espírita é uma obra aberta que faz com que, se aquilo que ali estiver não for comprovado, ela se compromete em modificá-la para poder fazer jus ao tripé que é ciência, filosofia e religião. Ou seja, a doutrina espírita, não, de maneira nenhuma, está querendo, né, e é pretensão dela, ir contrária à ciência. Pelo contrário, ela sugere, pede que seja investigado o tempo inteiro para que a ciência prove aquilo. Ela é desafiada, né? A ciência é desafiada a provar as hipóteses que ali se encontram. E aí, como exemplo, né? Então, continuando aqui, apresenta algumas teorias hipotéticas e pede que sejam consideradas como opiniões pessoais até então, até que sejam confirmadas ou contraditadas, né? Então, determinadas partes ainda já, se encontram no reino das hipóteses. Aí tem um exemplo de algo que era hipótese que com o tempo virou, né, já foi provado. Só em 2016, 100 anos depois, né, da publicação da Gênese, as afirmativas de Einstein sobre as forças gravitacionais foram confirmadas. Então, isso já foi previsto anteriormente, né, dentro da Gênese, mas que só foi provado em 2016. E assim, várias teorias de buraco negro, várias coisas
que, quando foi escrita, né, não eram ainda consideradas como comprovadas. Era uma hipótese que, com o tempo, acabou, né, sendo comprovada pela ciência. Divisão da obra. Divide-se em 3 partes. A primeira parte, que foi a parte que a gente viu no mês passado, analisa a origem do planeta Terra de forma coerente, fugindo das interpretações misteriosas e mágicas sobre a criação do mundo, né? A gente vai observar aí, em algumas religiões, fala da questão de Adão, Eva, aquela questão toda, né, que Deus levou 7 dias, né, 6 dias para criar, e depois no 7º descansou. Enfim, tem uma série de lendas mitológicas aí em relação a essa criação do universo. E aí a gente fez uma explanação sobre isso. A segunda e a terceira parte, que são as partes que a gente vai dar continuidade hoje, aborda. Na segunda, aborda a questão dos milagres, explicando a natureza dos fluidos e os fatos extraordinários contidos no Evangelho. A terceira parte enfoca as previsões do Evangelho, os sinais dos tempos e a geração nova, que marcará um novo tempo no mundo com a prática da justiça, da paz e da fraternidade. Então, nessa segunda parte aqui, a gente vai ver, né, a explicação para muito em relação, né, aos milagres, que tudo que, às vezes, um ser que não tem conhecimento da doutrina, não tem conhecimentos científicos, considera como milagre, mas que aquele que tem um pouco de conhecimento da doutrina ou tem estudos científicos comprobatórios, vê que nem tudo, né, tudo que é atribuído a milagre tem uma explicação lógica para tal. E essa terceira parte aí, inclusive a Sueli falou sobre essa terceira parte na palestra de semana passada, que é sobre a geração nova, né, e sobre os sinais dos tempos. Foi a palestra que ela falou. E aí, temas doutrinários abordados na obra. Na obra Allan Kardec, né? Da Gênese. Pelo Espiritismo, finalmente o homem soube de onde veio, para onde vai, por que está na Terra e por que é submetido a tantas provas e dores. Então, a obra, né, nos dá suporte para a gente entender isso aí. Por que, né, de onde nós viemos, por que aqui estamos, para onde vamos, né, e por que sofremos tantas provas e tantas dores. Neste livro, o 5º, né, e último que publicou, Kardec listou com concisão, quer dizer, bem resumido, e espírito didático, as revelações básicas da doutrina espírita. Então, nessa obra, ele, né, faz algumas revelações que são básicas para o entendimento do espiritismo. A alma progride incessantemente através de uma série de existências sucessivas, até que tenha atingido o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Então, a alma, ela não retrograda, né? Ela pode até permanecer por um tempo estacionada, mas ela é sujeita à progressão constante, né? O progresso e ao aprimoramento. Sobre a gênese de todos nós, quer dizer, a origem de todos nós, né? O nosso início, né? Enquanto espírito, individualidade, outras informações resumidas, a obra traz, capazes de atenuar e até justificar o peso de sofrimentos ou injustiças brutais. Então, aqui a gente encontra, né, muitas explicações que a gente busca, né, no dia a dia, que quando não se tem o conhecimento da doutrina espírita, e a gente não encontra respostas que nos satisfaçam, né, porque a gente sempre acaba se comparando com o outro, olhando, por que eu procuro fazer a coisa mais ou menos correta, e tudo dá errado para mim. Eu vejo que todo mundo, né, ou grande parte das pessoas fazem muitas coisas erradas, e parece que tudo caminha de uma forma bem tranquila, né? Então, ali a gente vai encontrar essas respostas, né? Por isso que é uma obra inesgotável, né, como toda a doutrina espírita, e a gente tem que dedicar-se a estudar, a pesquisar, porque a gente vai compreender muito mais do que a gente compreende sobre a nossa
passagem aqui pelo planeta, né? E ainda continuando, todas as almas nascem iguais, com aptidão para progredir em virtude do seu livre-arbítrio. Então, todos nós nascemos de forma igual, com as mesmas possibilidades de crescer, de evoluir, né? Se ora estamos em fases diferentes, em momentos diferentes, é graças ao nosso livre-arbítrio que optamos, às vezes, por fazer a coisa não de forma muito correta, então o nosso percurso vai ser um pouco maior, o nosso caminho, às vezes, né, vai passar por algum desvio, né, conforme uma estrada que, às vezes, está com um obstáculo, né, nós, às vezes, pelos nossos defeitos, pelas nossas dificuldades, vamos ter que desviar, às vezes, né, e passar por outros percursos para poder atingir o caminho certo. Esses percursos nós chamamos, às vezes, de provas, né, ou expiações, ou ainda passamos por dores, sofrimentos, para poder nos purificar, nos melhorar e, enfim, atingir a perfeição. Então, todas as almas são da mesma natureza, e só há entre elas a diferença do progresso realizado. Todos somos produto, né, da mesma matéria, né, quintessenciada e tudo, todos nós fomos feitos da mesma maneira, na mesma forminha, como fôssemos, né, uma produção em massa aí da fábrica divina. Só que cada um de nós, às vezes, pelos caminhos que escolhemos passar, vamos perdendo uma peça ali, vamos agregando outra cá, e vamos nos tornando diferentes no sentido da nossa evolução. Por esta lógica, colhemos o que plantamos, movidos por nosso livre-arbítrio, de acordo com as leis de causa e efeito, ação e reação. Então, ninguém planta jabuticaba e vai colher morango, ou vice-versa, né? Nós colhemos exatamente aquilo que plantamos. Muitas vezes nós não entendemos isso. Ah, por que estou sofrendo se nessa encarnação eu sou tão bonzinho, eu faço tudo certo? E aí a gente vai entender, através da doutrina, através dos ensinamentos, que a gente, dessa vez, pode ser que a gente tenha vindo melhor, mas no passado a gente não foi tão bonzinho assim. E aí a gente vem para resgatar aquilo. Aí fala, mas eu não me lembro, mas não me importa, né? Se a gente lembrasse, talvez seria pior, porque aí íamos nos, como é que fala? Apavorar e até desanimar, porque a gente ia olhando para trás, ia ver tanta coisa errada, tanta coisa ainda a ser reajustada, e Deus é tão bom e generoso que vai fazendo com que isso venha em etapas, em doses homeopáticas, essa nossa possibilidade de crescimento, de entendimento e de ir sofrendo aos poucos. Imagina se fôssemos pagar tudo em uma única encarnação, nós não íamos suportar, nós iríamos sucumbir. E a gente vê muito isso, que muita gente às vezes não consegue aguentar as provas pelas quais tem que passar e comete o suicídio. É exatamente uma das causas que pode acontecer, né? Uma das coisas que pode acontecer em decorrência de não suportar o sofrimento. Então, se nós tivéssemos que pagar tudo em uma única, provavelmente seria muito mais difícil do que está sendo para a gente, né? Como depende de cada um o nosso aperfeiçoamento, ou seja, o seu aperfeiçoamento, cada um pode, em virtude do seu livre-arbítrio, prolongar ou abreviar seus sofrimentos, como o doente que sofre pelos excessos enquanto não para de praticá-los. Então, cabe a cada um de nós investir em nós mesmos, para evoluirmos mais rapidamente ou não. Da mesma maneira, né, se eu tenho problema de fígado e eu continuo comendo aquilo que não posso comer, a minha tendência é agravar o problema e não melhorar. E é dessa forma, se nós não investirmos na nossa melhora espiritual, nós vamos continuar passando pelos mesmos problemas, pelas mesmas decepções, pelas mesmas dores e aflições. Considerações feitas por Kardec na introdução da obra. Esta nova obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Tem ela por objetivo o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições.
Ou seja, tudo que tinha sido estudado anteriormente, tinha sido falado anteriormente, ele vem, né, de uma forma lógica, racional e científica, explicar tudo o que era diferentemente explicado por diferentes religiões, por diferentes ciências, né? Ciências, eu não estou falando da ciência experimental, da ciência enquanto estudo científico. A gente fala das ciências em relação à mitologia, em relação a toda a filosofia, em tudo aquilo que é a filosofia religiosa, teologia, etc. Todas essas outras ciências, né? E tentavam explicar esses 3 pontos de maneiras tão diversas, né? O Espiritismo não tem mistérios nem teorias secretas. Tudo nele é revelado com clareza, para que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Então, não tem mistério e nem nada secreto. Tudo é revelado com clareza. Se nós ainda não entendemos, é porque ainda não chegamos no ponto, né? A gente não consegue ensinar teoremas, por exemplo, para uma criança que está na alfabetização. É necessário que ela faça todo um percurso para que ela chegue a entender conceitos mais elevados, né? Ou até mesmo, vamos dizer, estudos relacionados às séries seguintes. Então, da mesma maneira, se nós não entendemos de forma clara, é porque ainda nós não estamos preparados para tal. Então, cada um de nós pode ser um estudioso, pode julgar com conhecimento de causa, desde que a gente se debruce sobre as obras e procure entendê-la, procure pesquisar e compreender e comparar com as ciências, né, que aí estão. A primeira parte, então, a origem do planeta Terra. Nós vimos, são 12 capítulos, que aí eu não vou falar. Na época eu me detive e falei um pouquinho sobre cada uma delas, né, cada um desses capítulos. O primeiro fala dos caracteres da revelação espírita, o segundo fala de Deus, o terceiro sobre o bem e o mal, o quarto, o papel da ciência na Gênese, o quinto, antigos e modernos sistemas do mundo, o capítulo 6 trata da uranografia geral, o 7 do esboço geológico da Terra, o 8 sobre as teorias sobre a Terra, do surgimento da Terra, o 9, revoluções do globo, o 10, sobre gênese orgânica, o 11 sobre gênese espiritual e o 12 sobre a gênese mosaica. Bom, aqui a gente vai para a segunda parte, que a gente vai falar com um pouco mais de detalhes, que é sobre os milagres, a parte referente aos milagres de Jesus. Lá na obra fala sobre os milagres que são contidos no Evangelho, não fala especificamente de Jesus. Mas, né, assim, o título não fala sobre isso. Mas, na verdade, os estudos foram feitos exatamente em cima dos milagres de Jesus que estão contidos aí nas diversas obras de todas as religiões, né, normalmente fala sobre isso. Bom, esses caracteres, como, né, se caracterizam esses milagres? Etimologicamente, milagre significa admirável, coisa extraordinária, surpreendente. Coisa que uma pessoa normal não faz, né? Somente aquelas pessoas superdotadas. A gente vê isso muito nos desenhos ou nos filmes do super-herói. São coisas que nós, seres mortais comuns, não fazemos, né? Mortais no sentido corpóreo, porque a alma é imortal. Então, os milagres, né, no entendimento da palavra, é algo extraordinário, admirável, surpreendente e que seria incapaz de ser produzido por uma pessoa simples e comum como nós. Um ato do poder divino contrário às leis da natureza conhecida. Então, as pessoas entendem que seriam atos que contrariassem a natureza divina. Ou seja, não seriam atos comuns, seriam atos tão surpreendentes que não estavam dentro do planejamento divino. Para a religião, o milagre tem origem sobrenatural. É inexplicável, anormal, raro.
Isso para as outras religiões é visto dessa maneira, né? Que ele tem uma origem sobrenatural, é inexplicável, anormal, é raro, não é possível para qualquer um, né? Somente aqueles beneficiados por Deus, né? Isso daí as religiões pregam dessa forma. Se uma pessoa estiver aparentemente morta, com vitalidade latente, e a ciência ou uma ação magnética conseguir reanimá-la, para o leigo, ou seja, para aquele que desconhece, ocorre um milagre. Mas para pessoas esclarecidas, dá-se um fenômeno natural. O esclarecimento aqui, tanto pode ser pela ordem da ciência ou pela religião espírita que explica isso, né? Que nós temos aí a letargia, catalepsia, etc. E que, às vezes, uma pessoa está aparentemente morta e ela é reanimada. A gente vê isso acontecer de vez em quando, né? Aí alguém, na tentativa de salvar, está aparentemente morta e consegue, né, se reanimar. As pessoas comuns, os leigos, consideram isso como um fator extraordinário, é um milagre. Mas, na verdade, as pessoas esclarecidas que têm conhecimento relacionado à doutrina espírita ou mesmo científico, sabem que isso aí é um fenômeno natural. Porque por isso a morte é aparente. Porque quando o nosso corpo, realmente, ele, acontece a morte verdadeiramente, não há como, quando há desligamento total do espírito, né? Não há vida, mas o espírito se desvencilha do corpo através das células, são todas elas, vamos dizer assim, desatadas, não há como mais retornar. O padre Antônio Vieira, né, ele foi um dos escritores lá do início da nossa literatura. Ele, nos seus trechos, nos seus sermões, em diálogo, alguém dizia para ele que a alma não existia. Aí ele vai e disse, né, muito sabiamente, olhai para um corpo sem ela. Por quê? Quando se torna, né, defunto, não há uma alma. Então, enquanto existe a alma, o espírito ali está, existe uma vida latente. E há a possibilidade, sim, de retornar a o corpo, né? Ganhar novamente a vida. Não é que é ganhar a vida, ela se restabelecer. É um fenômeno natural. Os fluidos, exatamente os fluidos aí, né? Os fluidos vitais ainda estão permanentes ainda no corpo, não se desvencilharam totalmente. A vida pode dar-se, né? Dar-se continuidade. Os fenômenos materiais, tidos vulgarmente como milagrosos, foram explicados pela ciência, tendo em vista as leis que regem a matéria. Quanto aos fenômenos em que predomina o elemento espiritual, não explicáveis unicamente pelas leis da natureza, eles encontram explicação nas leis que regem a vida espiritual. Ou seja, quando os fluidos, né, a gente sabe que são fenômenos aqui tido como milagrosa, a manipulação desses fluidos, algumas pessoas assim consideram. E quando eles não conseguem ser explicados pela ciência, ou seja, pelas leis da natureza, eles encontram explicação com certeza na vida espiritual, né? Porque é muito do que aqui a gente tem visto, né, dentro da Gênesis. A gente não conseguiu ainda acompanhar, conseguiu compreender com profundidade. Por quê? Nós ainda não temos conhecimento pleno, né, da vida espiritual. Nós temos um leve conhecimento sobre a vida material. Nós não temos domínio total, né? Quantas ciências, quantos conhecimentos são abordados ainda no mundo material e que nós não temos capacidade de compreendê-la, né? Eu fico imaginando assim, diante de tantas ciências, de tantos conhecimentos, sejam eles nas mais diferentes áreas, né? Aqui
enquanto encarnados no planeta, nós ainda não conseguimos compreender, imagine um mundo espiritual. Imagine um mundo com a pluralidade de mundos, com uma pluralidade de tipos corpóreos que podem ser cada um mais quintessenciado, feito de matérias mais quintessenciadas ou não. Enfim, como compreender se nós ainda somos tão limitados, né, ainda no conhecimento do nosso planeta? Imagina de vida de outros planetas, da vida em outros órbitos, da vida em outras condições, né? Ou seja, na erraticidade. Então, nós sabemos que existe porque já passamos por lá, nós já estivemos lá, mas nós não temos o conhecimento com profundidade. Nós ainda não conseguimos manipular esses fluidos de maneira que possamos, vamos dizer assim, entender esse processo, né? Nós sabemos que existe a manipulação dos fluidos, nós somos, né? Vamos dizer, existe essa comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material, e os fluidos são atraídos através dos nossos pensamentos, das nossas energias que são combinadas, né? Ora, de forma mais positiva, nos ligamos a espíritos mais superiores, horas a espíritos mais inferiores, isso vai depender da nossa sintonia, mas nós temos muito pouco conhecimento sobre essa questão, né? Sobre a manipulação desses fluidos, nós ainda não conseguimos exercer para poder entender de uma maneira, vamos dizer, plena, essa situação em relação porque a matéria não explicou, a ciência não explicou, e aí nós vamos considerá-lo como milagre. É porque nós ainda não temos condições de compreender totalmente essa situação. Os milagres do Evangelho, que é a parte mais né, se fala em relação a essa parte. Jesus foi um mensageiro, e esse mensageiro manipulava de forma divina os fluidos. Ele sabia fazer isso. Por isso existia a cura, por isso existia tanta coisa que nós não sabemos. Ele disse que vós sois deuses e pode fazer coisas que muito mais que eu faça. Mas, por enquanto, nós não temos evolução para isso. Nós não temos conhecimento, né, para exercer e fazer essas curas, esses milagres que ele fez. Ele fez isso pela sua superioridade moral, pelo seu conhecimento, né? Essa manipulação de fluidos, como falando aqui, que a gente não tem ainda conhecimento e não sabe utilizar pela nossa própria inferioridade, né? Pela nossa ainda condição de aprendiz no universo. Então, Jesus foi um mensageiro direto do Criador, um Messias divino. Suas virtudes situavam-se em nível muito acima das possibilidades da humanidade terrestre. Não estava sujeito às fraquezas do corpo, pois o dominava completamente. Seu perispírito era tirado da parte mais quintessenciada dos fluidos terrestres. E ele manipulava esses fluidos. Manipulava esses fluidos de uma forma que, muitas vezes, um órgão doente, uma pessoa doente, acabava sendo, né, curada. Como a gente vê lá a questão da mulher hemorrágica, né, que tinha muitos anos com hemorragia, e que ao tocá-la, né, ao tocar Jesus, ela foi curada. Mas isso por quê? Porque, primeiro, pela sua fé, pelo seu merecimento, porque ninguém vai receber nada daquilo que não mereça. Mas também pela posição que Jesus ocupava de manipular esses fluidos e de que substituir células doentes, né? Ele tinha essa possibilidade, né? Tinha e tem, de manipular os fluidos de tal maneira para substituir células doentes por células saudosas, né? Saudáveis. Então, os milagres ali contidos no Evangelho, sejam eles de andar sobre a água, né, acima da água, porque Jesus tinha um corpo muito leve, porque nós temos um corpo muito pesado. Pesado pelas nossas
ainda que nós precisamos de, vamos dizer assim, de ter um corpo com essa estrutura para aguentar os rojões que a gente aguenta diariamente. Jesus não precisava desse corpo material tão, né, rústico como o nosso. Então, era quase que uma pluma, vamos dizer assim, e ele podia e pode andar sobre as águas exatamente pela fluidez do seu corpo, né, pela sua, a matéria quintessenciada, a leveza, né. Nós ainda temos corpos muito pesados para adaptar-se ao planeta e às atividades que aqui nós exercemos. E muitas vezes a gente não tem a força ainda necessária para exercer as funções que a gente exerce, né? O corpo ainda é frágil para determinadas situações. Então, Jesus fez todos esses milagres, né? E eles são explicáveis, dentro da obra vai ser explicado, detalhado cada um deles, vai ser explicado de maneira lógica, de maneira científica, racional, porque ele tinha evolução moral para tal, não contrariou nenhuma lei divina, não contrariou nenhuma lei natural, pelo contrário, ele fez esclarecer as leis divinas, as leis naturais. Nós porque não conseguimos ainda, né, pela nossa pouca evolução, fazer o que ele fez, e muito pior ainda, a gente ainda está numa situação que não consegue nem compreender, não é nem fazer, não consegue compreender essa situação de manipulação de fluidos, porque nós ainda estamos em aprendizagem. Mas um dia, todos nós chegaremos lá. E com certeza, conforme Jesus disse, que vós sois deuses e podeis fazer muito o que eu faço e muito mais. Mas para isso, né, temos que evoluir, temos que crescer e nos elevarmos para poder fazer isso. Não quer voltar. Os milagres. E esse não está querendo ficar. Essa imagem é em relação aos sinais do tempo, né? Aí tem uma ampulheta falando sobre os sinais do tempo, que é a terceira parte. Aí a imagem não quer ficar, mas é o capítulo 16, que vem falar da teoria da presciência, né? Há muitos casos de predições que se realizaram. Predições é entendida como premonições, visões antecipadas, né? O Espiritismo vem mostrar que também este fenômeno ocorre segundo leis naturais, que muita gente acha que isso é algo mirabolante, extraordinário, né? Então, o Espiritismo, né, vem esclarecer que isso é um fenômeno que ocorre de forma natural, né? Segundo as leis naturais, não tem nada de extraordinário nisso aí. A humanidade contemporânea tem também os seus profetas. Mais de um escritor, poeta, literato, historiador ou filósofo tem pressentido em seus escritos a marcha futura das coisas que vemos realizar-se hoje. O que quer dizer com isso? A gente acha isso um fenômeno inexplicável. Alguém antever, ou ver anteriormente, ou sentir, perceber, pressentir determinados fatos que possam ocorrer, e a gente acha que a pessoa é um deus por isso. Não, isso são fenômenos explicados segundo as leis naturais, não tem nada de extraordinário. E aí aparece essa humanidade contemporânea, quer dizer, a humanidade atual, que também tem os seus profetas. Esses profetas aqui, quer dizer, não é para fazer previsão de morte, de quem vai ganhar na loteria, não é nada disso. Quando aqui está se referindo, é que quantas vezes, né? Quantas vezes um poeta, um historiador, um filósofo, ao escrever um texto, um documentário, qualquer outra coisa, ele, de uma maneira intuitiva, né, seja recebendo, né, como é que fala, da espiritualidade superior, ou mesmo pela sua mediunidade, né, que se comunica com outros, com um mundo espiritual, ele é intuído, ou mesmo ele escreve fatos ou acontecimentos
que poderão vir, eles antecedem, né, de uma forma, não marcando data, não marcando hora e local, como a gente tem visto, e a gente vê muitos por aí, mas às vezes eles antecipam determinadas coisas. E esses dias eu estava vendo, eu não me lembro quem que mandou para mim, né? Foi um samba que foi escrito, né, o que fala em literato, historiador, um samba que foi escrito na década de 60 do século passado, em relação à situação da violência que está acontecendo no Rio. Se você vê, parece que o samba foi escrito hoje. Né? O autor da música, né, desse samba, coloca dentro do samba é exatamente o que está acontecendo atualmente, quando o morro descer a cidade, né? Vir para a cidade, o que vai acontecer. Então, é muito interessante que, poxa, naquela época, nem se falava de invasão, né? De toda essa questão que está acontecendo no Rio de Janeiro. Não sei se ele estava obsediado ou não, se estava intuído por bons espíritos ou não. O importante é que, ao ele produzir aquela música, ele estava, de uma certa maneira, antevendo uma coisa que está acontecendo agora. E tem coisas que não precisam nem ser disso, que estão bem claras na nossa cabeça. Tem coisas que a gente já faz sabendo que vai dar errado, faz sabendo qual o resultado final, né? Então, essa questão de ver anteriormente, de perceber, de sentir, isso daí é um fenômeno explicável pela mediunidade, de antever determinados fatos. O que acontece, que muitas pessoas acabam sendo desacreditadas, é em relação de marcar dia, horário e determinadas... Mas o fenômeno de antever determinadas situações é um fenômeno normal, não contraria as leis naturais, né? Ele é explicável pela mediunidade. E essa conexão que nós temos com o outro mundo, independente, né, com a espiritualidade. Nós não estamos aqui sozinhos no mundo desgarrado, nós estamos em conexão com tudo e todos, né? Agora, basta que a gente faça o quê? A opção por conexões positivas. Mas se a gente der a bobeada, a gente vai fazer conexões que vão nos trazer grandes prejuízos, né, que vão nos trazer sofrimento, dores. Então, nós escolhemos as conexões que vamos fazer com espíritos melhores, né, mais adiantados, mais evoluídos, ou não. O 17. Predições no Evangelho. Quando ensinava nas sinagogas de sua terra natal, diante do espanto e incredulidade de Jesus, incredulidade de seus concidadãos, disse-lhe Jesus: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. Com efeito, tantos os sacerdotes e fariseus, e mesmo seus parentes próximos, não entendiam, achavam-no louco, né? Então, é uma das coisas que tem, né, dentro do Evangelho, é que ele não foi entendido na sua época, como ainda continua não sendo entendido em muitos pontos até hoje, né? E isso era uma visão antecipada do Cristo, né? Dizendo que um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. Com efeito, tantos os sacerdotes fariseus e mesmo seus parentes chamavam de louco, não conseguiam entender. Como a gente ainda permanece sem entender muitas coisas até hoje. E outra, a não entender e ainda, pior que isso, não procurar entender, né? Que não entender, a gente pode ser que a gente ainda esteja com poucas condições de entendê-lo, que a gente não evoluiu para tal, mas a gente procura não entender, porque de uma certa maneira é mais, vamos dizer assim, é mais confortável não saber. A partir do momento que você sabe, você tem que tomar decisões e fazer diferente. Esse é o grande X da questão. 18. Os tempos estão chegados, fala aí da nova geração, né, da geração nova. Nosso globo está como todos os outros, sujeito à lei do progresso. Então, todos os orbes, né?
Não é só aqui a Terra. Deus não criou só a Terra e o restante é tudo figuração. Todos nós, então, estamos sujeitos, em qualquer lugar do globo, à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. E, de modo paralelo, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Quando a humanidade se torna madura para subir um degrau, pode-se dizer que são chegados os tempos marcados por Deus. Porque quando diz os tempos são chegados, as pessoas... O que os tempos são chegados? É exatamente quando a humanidade, né, amadurece, compreende, ou seja, ele sobe um degrau é metáfora, né? Sobe um degrau na escala do progresso, ele está apto, né, a o quê? Ou habitar planetas superiores, ou ainda, no caso, como a Terra está passando do período de provas e expiações para a regeneração, pode ser que ele aqui retorne para dar continuidade a essa regeneração do planeta, né? Então, esse chegado dos tempos quer dizer isso. O progresso material de um planeta acompanha o progresso moral de seus habitantes. Não evolui sozinho o planeta. É necessário que os habitantes evoluam para que esse planeta possa evoluir, né? É uma simbiose. Ambos estão ligados. Ora, sendo incessante como é a criação dos mundos e dos espíritos e progredindo estes mais ou menos rapidamente, conforme o uso que façam do livre-arbítrio. Segue-se que há mundos mais ou menos antigos, em graus diversos de adiantamento físico e moral, onde é mais ou menos material a encarnação e onde, por conseguinte, o trabalho para os espíritos é mais ou menos rude. Quanto mais vamos evoluindo, mais vamos, né, sendo espíritos menos pesados. Automaticamente, vamos tendo trabalhos menos rudes, corpos menos rudes, né, corpos físicos, e isso daí é conquistado através do nosso progresso moral. Deste ponto de vista, a Terra é um dos menos adiantados, é um dos planetas menos adiantados. Povoada de espíritos relativamente inferiores, a vida corpórea é aí mais penosa do que em outros orbes. Havendo também os mais atrasados ainda do que a Terra, onde a existência é ainda mais penosa do que aqui, né? E em confronto com os quais esta seria relativamente um mundo ditoso. Ou seja, tem mundos mais elevados e mundos mais inferiorizados ao da Terra, né? E se compararmos ao planeta Terra, aos mundos mais inferiores, nós vamos, os espíritos vão dizer que aqui é até um mundo ditoso e um mundo feliz, né? A gente não pode se inspirar no pior, a gente tem que se inspirar no melhor, né? No que a gente quer ser. Porque se aqui a gente chegou, a gente quer dar passos para frente, né? E não voltar, né, para mundos inferiores. Aí fala, não, vai voltar para o mundo inferior, vai ser inferiorizado? Não, porque a gente pode ir para mundos inferiores até para ensinar, né? Ou com missões para lá, para ensinar aqueles que ainda não ensinaram. Mas, de qualquer forma, a gente vai sofrer as influências daquele planeta, né? Então, que a gente possa ir para outros superiores para aprender. Que a gente... Deus me livre de pensar que a gente vai ensinar, né? A gente vai aprender nos superiores, né? Isso aí, Allan Kardec, da Gênesis. Procedimento científico do Espiritismo. O Espiritismo procede da mesma forma que as ciências positivas, ou seja, observa, faz hipótese e tira conclusões. Então, não chega a uma conclusão sem antes observar, fazer hipótese, pesquisar e só depois concluir, né? O Espiritismo não parte da teoria para confirmar na experiência a validade de suas hipóteses. Ela parte dos fatos para daí formar uma teoria, tá? E, em geral, né, a gente vê por aí, é o quê? Partir da teoria para confirmar, partir da experiência para confirmar a teoria. Aqui, então, parte dos fatos para formar uma teoria.
A teoria acerca da sobrevivência dos espíritos surgiu porque estes quiseram se manifestar, dar a conhecer o que eles eram e como agiam no mundo dos espíritos. Ou seja, o espiritismo foi codificado, né? A gente sabe como que aconteceu através do quê? Do interesse que o Kardec demonstrou em entender o processo da comunicação dos espíritos, que já se manifestavam, com o intuito exatamente de trazer, né, de se fazer reconhecido. Então, ele foi pesquisado, ele foi observado, analisado e concluído. Concluído no sentido de termos a doutrina codificada. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque se nova descoberta lhe demonstrarem em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Então, é uma doutrina aberta que aquilo que aqui está, né, dentro da Gênese, se de forma contrária a algum momento for evidenciado, ela está disposta a mudar para acompanhar, né, para fazer parceria com a ciência. Ser humano, um espírito em processo de crescimento, intelecto, moral. O instinto, né, primeiro, depois nós fomos inteligência, consciência e intuição. São os estágios da evolução espiritual. A gente ali, né, deve estar naquele da inteligência ali, né? Porque a gente acho que já passou do instinto, apesar que em alguns momentos a gente ainda é elevado, a gente não conseguiu totalmente se vencilhar, mas a gente está mais para a inteligência, e isso não quer dizer que ser inteligente seja evoluído, porque a gente sabe que muitos homens, muitos espíritos, né, detentores de conhecimento muito grande, com pouca moral, e às vezes a gente vê um espírito mais rude, com menos conhecimento científico e com a moral elevada, né? Bom, que a gente saiba, né, sair da infância espiritual para ir para a maturidade espiritual, né? Uma boa noite a todos, que todos possamos ter uma semana de muito proveito, tanto no campo, né, material quanto espiritual, principalmente espiritual, que possamos cada vez mais evoluirmos, buscarmos estratégias para o nosso crescimento e conhecimento espiritual. Uma paz para todo mundo, né? E boa noite.